Você deseja uma fé forte? Nunca pare de olhar para Jesus. Essa palavra no grego significa deixar de olhar para tudo e olhar somente para Jesus Cristo. Olhando para Jesus, olhando para Ele, eu vou correr com perseverança a carreira que está proposta. Olhar para Cristo é você focar em Jesus. Olhar para Ele é você focar. Você dá crédito a Cristo. E eu quero que essa mensagem ela edifique a sua fé, ela levante você, porque nós cristãos somos mais do que vencedores em Cristo. Um dia Josué estava desanimado e Deus disse para ele: Josué, tenha bom ânimo, esforça-te, tenha bom ânimo, porque eu sou contigo, eu não te deixarei, não te desampararei. O Josué estava triste com a morte de Moisés, mas Deus o encorajou. Deus ele deu aquela força para Josué, porque ele levaria o povo para a terra prometida. Um dia Elias também estava desanimado com a ameaça da rainha Jezabel. Ele fugiu para o deserto e lá no deserto ele pediu a morte. O anjo apareceu para ele, deu água, deu pão, e com a força daquela comida Elias andou 40 dias e 40 noites no deserto. Então o pão que fortaleceu Elias é o pão da vida que vai te fortalecer, vai te encorajar. Se você está desanimado, vai te dar uma força em nome de Jesus Cristo, porque você tem sonhos e Deus quer que você alcance esses sonhos. Deus opera o querer e Deus opera o efetuar, diz a Bíblia Sagrada. Você tem sonhos? Você tem objetivos e que ainda não alcançou? Os pensamentos de Deus são mais altos que os seus pensamentos. Os caminhos de Deus são mais altos do que os seus caminhos. Aquilo que não subiu ao seu coração é o que Deus tem preparado. Não desista dos seus sonhos, dos seus objetivos. Você vai conseguir. Deus vai abrir as portas, Deus vai te capacitar, Deus vai fazer os seus sonhos se concretizarem em nome de Jesus Cristo. Não desista. O Deus que plantou os sonhos no seu coração é o mesmo que vai concretizar em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Você deseja uma fé forte, você deseja uma fé inabalável, uma fé que vai fazer você alcançar os seus sonhos. O apóstolo Paulo, ele deu o segredo para mim e para você. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1, portanto nós também, pois, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Que nuvem de testemunhas é essa? O apóstolo Paulo, ele está falando aqui com relação aos homens e mulheres que usaram a fé e alcançaram a vitória. Em Hebreus capítulo 11, é um capítulo dedicado exclusivamente à fé. Ele explica o que é fé. Ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E ele cita exemplos de homens e mulheres que usaram a fé. Abraão, Noé, Sara e outros mais que usaram a fé e deu resultado. Então Paulo está falando de uma grande nuvem de testemunhas. Ele está falando daqueles homens e mulheres que usaram a fé e conseguiram resultados. Então nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência ou perseverança a carreira que nos está proposta. Então ele disse, vamos deixar todo o pecado, todo o embaraço e vamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Você tem uma carreira, você tem uma missão, você tem um objetivo. Deus quer que você corra com perseverança. Em seguida ele deu o segredo, como eu faço para correr com perseverança a missão, a carreira que Deus me deu, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, olhando para Jesus, autor e consumador. Você deseja uma fé forte? Nunca pare de olhar para Jesus. Essa palavra no grego significa deixar de olhar para tudo e olhar somente para Jesus Cristo. Olhando para Jesus, olhando para Ele, eu vou correr com perseverança a carreira que está proposta. Olhar para Cristo é você focar em Jesus. Olhar para Ele é você focar. Você dá crédito a Cristo. Você foca somente em Cristo. Se você parar para olhar para os problemas, você vai desanimar. Se você começar a olhar, focar nas pessoas, você vai desanimar. Você vai ficar frustrado. Porque muitas pessoas, inclusive até religiosas, elas não são bons exemplos. Então se você olhar para essas pessoas, você vai desanimar, você vai frustrar e até duvidar de Deus. E Deus ele não tem culpa nenhuma com relação às atitudes erradas que pessoas religiosas
elas praticam. Então você tem que focar somente em Cristo. O salmista disse assim, olha, eu elevo os meus olhos aos montes, de onde virá o meu socorro? Quando ele coloca os olhos nos montes, então entra uma dúvida no coração dele, de onde virá o meu socorro? Então se você olhar para os montes, se você focar nos problemas, na doença, nas suas emoções, nas pessoas, você vai duvidar de Deus. Eu olho para os montes, de onde vem o meu socorro? Você vai começar a duvidar de Deus. Pare de olhar para os seus problemas, pare de olhar para o Golias e comece a olhar para Deus. Pare de olhar para o tamanho dos seus problemas e olhe para o tamanho do seu Deus. Ele é o autor e consumador da fé. Autor, essa palavra no grego é fundador, líder, príncipe. Jesus é o líder, ele é o príncipe, ele é o fundador da nossa fé. O apóstolo Paulo disse que Jesus é o autor da vida. Jesus é o autor da vida, ele não é o autor da morte. Quem mata, rouba e destrói é o ladrão, que é conhecido como o diabo. É o diabo que mata, rouba e destrói. Deus não tira a vida, Deus não mata ninguém com acidentes e com doenças. Muitos crentes se baseiam na frase da esposa, na frase de Jó com a sua esposa, que o Jó ele disse assim para ela, olha, Deus me deu e Deus tomou. Não, Deus não tomou. Jesus ele foi explícito, quem mata, rouba e destrói é o diabo. Então Jesus é o autor da vida e não da morte. O autor da morte é o Satanás. Esse sim mata, rouba e destrói. Mas Jesus não. Jesus ele é o autor da vida. Hebreus 2:10 diz que Jesus é o autor da salvação. O Satanás é o autor da perdição, mas o autor da salvação, o fundador, o líder, aquele que nos salvou, é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus é o autor de coisas boas. Deus fez o jardim, colocou o homem para o homem desfrutar, colher. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Em João 19, no versículo 30, Jesus ele falou uma frase que nós já conhecemos, está consumado. No grego, tetelestai, essa palavra tetelestai, ela tem origem na palavra teleo, que significa consumação, conclusão, completado, chegar ao fim. Jesus lá na cruz, ele gritou tetelestai, está consumado, eu acabei. Essa palavra tetelestai, ela era usada entre os servos, quando o Senhor mandava o servo fazer algum trabalho, ele terminava aquele trabalho, ele voltava para o servo dele e dizia, olha, tetelestai, está consumado, eu terminei o trabalho que o Senhor me deu para fazer. Jesus disse para Deus, eu concluí a obra que o Senhor me deu para fazer. E que obra era essa? A salvação dos pecadores. Ele disse, tetelestai, está consumado. Tudo que era necessário ser feito para a nossa salvação, Jesus fez lá na cruz. Tudo que era necessário para mim e para a tua salvação, Jesus já fez. Um dia um jovem irreverente chegou para um evangelista e falou assim, olha, o que é necessário que eu faça para ser salvo? O evangelista falou para ele, tarde demais. E ele respondeu, o jovem respondeu para o evangelista, é tarde demais para mim se salvar? Ele falou, não, é tarde demais. Tudo que era necessário ser feito, Jesus já fez. Você só tem que crer. Você simplesmente tem que acreditar. Meu irmão, está consumado. Tá bom? Jesus consumou há 2000 anos atrás. Ele te curou, te perdoou. E a partir do momento que você aceita Cristo, a partir do momento que você aceita Cristo e acredita, essas bênçãos, elas entram em vigor na sua vida. Um dia um homem perguntou para o apóstolo Paulo e Silas, o que eu devo fazer para ser salvo? E o Paulo respondeu, crê em Jesus, será salvo tu e tua casa. Creia em Jesus, será salvo tu e tua casa. Que resposta simples. Mas o evangelho é simples, os homens é que complicam. Quando as pessoas pediam a ajuda de Jesus, ele falava, tua fé te curou, tua fé te salvou, os seus pecados estão perdoados. As pessoas legalistas é que complicam a palavra de Deus. Elas complicam, é fácil. Se você perguntar para uma pessoa legalista, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Ela vai te responder, olha, tem que seguir as regras da minha igreja, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Tem que orar bastante,
tem que ir do monte. O Paulo, ele foi simples, ele disse: se você quer ser salvo, crê em Jesus, será salvo tu e tua casa. As pessoas legalistas, elas complicam a palavra de Deus. Um dia Jesus falou para os religiosos: vocês não entram no reino dos céus, e não deixam as pessoas que querem entrar, vocês não deixam ela ter acesso ao reino dos céus. Como? Com regras religiosas. Regras religiosas. Você já aceitou Jesus como seu Salvador? Se a sua resposta é sim, você é uma pessoa salva. Você nunca aceitou Jesus como seu Salvador, você não é uma pessoa salva. Mas eu te pergunto, o que você está esperando para aceitar Jesus Cristo? O que você está esperando para aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Então lá na cruz, Jesus falou: olha, está consumado. Essa palavra também era usada entre os comerciantes. Quando uma dívida estava paga, eles diziam tetelestai, ou carimbavam um recibo escrito tetelestai, está pago, a dívida está paga. O Paulo disse que a cédula que era contra mim, contra você, Jesus ele riscou. Jesus pagou a nossa dívida. Nós éramos devedores. Jesus foi lá na cruz, pagou a minha dívida e pagou a sua dívida. Está consumado, tetelestai. E o que você tem que fazer? Acreditar naquilo que Cristo fez. Você não tem que se sacrificar, guardar regras de igreja. Você tem que crer, simplesmente crer naquilo que Jesus fez e aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Tetelestai, está consumado. Você é um cristão da nova aliança. Na nova aliança está tudo feito, está consumado. Na antiga aliança, na aliança de Moisés, você sempre tinha que fazer algo para ser justificado, para ser abençoado. Tem que fazer. Na nova aliança você tem que crer em Jesus e será salvo tu e a tua casa. Isaías 45, versículo 22, uma profecia com relação a Jesus: olhai para mim e sereis salvos vós, todos os termos, moradores da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim e sereis salvos. Olhe para Cristo, aceite Ele como seu Salvador e você será salvo. Olhem para mim todos os moradores da terra. Foque em Jesus Cristo. Olhar para Cristo é focar naquilo que Ele fez por você há 2000 anos. Focar em Cristo é você dar crédito às promessas dEle em nome do Senhor Jesus Cristo. Está escrito que, como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Essa palavra levantar, no grego também é exaltar. É necessário que o Filho do Homem seja exaltado. Eu e você, nós temos que exaltar a Jesus Cristo nas nossas pregações, na nossa vida. Nós que somos pastores, nós temos que exaltar Cristo com as nossas pregações. Nós temos que exaltar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como João disse, que Ele cresça e que eu diminua. Então ele disse assim: olha, é necessário que, como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem seja levantado, seja exaltado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No deserto, o povo de Israel, eles começaram a murmurar. E está escrito lá, está escrito que Deus enviou serpentes e o povo começou a morrer. As serpentes começaram a morder o povo de Israel e eles começaram a morrer. Morreu muita gente. E, lembrando, Deus não enviou as serpentes, tá bom? Mas pastor, está escrito que Deus enviou as serpentes. Lembre-se, eles não tinham conhecimento de Deus como eu e você, tá bom? No passado, as pessoas atribuíam a Deus as coisas ruins que aconteciam. Por exemplo, você já leu na Bíblia que está escrito que um espírito mau da parte de Deus possuiu o rei Saul? Não, Deus não enviou espírito mau para o rei Saul. Não, aquele demônio estava em Saul, mas não foi enviado por Deus, tá bom? Eles não conheciam. Jesus veio, lembra-se? Jesus veio e ele explicou: gente, quem mata, rouba e destrói é o ladrão, é o diabo, não é Deus. O diabo mata, rouba e destrói, mas eu vim para que vocês tenham vida com abundância. O Jó, ele disse: Deus me deu os filhos e Deus tirou. Não, Deus não tirou. O Jó não sabia o que estava dizendo. O Jó, ele não conhecia Deus como eu e você. Então eles atribuíam muitas coisas ruins que aconteciam no passado, eles atribuíam a Deus, porque eles não conheciam a palavra, o evangelho, como eu e você hoje acreditamos. O que aconteceu? O povo de Israel quebrou a lei de Moisés, a proteção de Deus saiu sobre eles,
e as serpentes começaram a atacar o povo e eles começaram a morrer. O Moisés orou e Deus disse: Moisés, faz uma serpente de bronze, coloca num poste e avisa o povo de Israel que se alguém for atacado pela serpente, saia para fora do arraial, olhe para a serpente de bronze e essa pessoa vai ficar curada, ela não morrerá. Então, do povo de Israel, quando aquelas pessoas eram atacadas por serpentes, eles corriam fora do arraial, eles olhavam para aquela serpente que o Moisés levantou sobre um poste, sobre uma haste, e aquelas pessoas elas não morriam. E ele disse, por que as escrituras fazem uma analogia de Jesus com a serpente? Porque a serpente para nós é símbolo de falsidade. Quando a gente fala assim, fulano de tal é uma cobra, é símbolo de falsidade. Mas por que essa analogia entre Jesus e a serpente? Porque a serpente, ela foi amaldiçoada por Deus. Deus lançou uma maldição na serpente e disse: você vai rastejar no pó, pó é humilhação. A serpente foi amaldiçoada e Jesus levou as nossas maldições. Você entendeu por que a analogia? A serpente foi amaldiçoada, Jesus levou as nossas maldições. O Paulo diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Então por isso que ele faz essa analogia, tá bom? Cristo levou sobre si todas as nossas maldições, como aquela serpente foi amaldiçoada. Cristão, você não está mais debaixo de maldição nenhuma. Olhe para Cristo. Olhar para Cristo é saber, Ele levou sobre si todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades. A partir do momento que você aceitou a Cristo, toda a maldição foi quebrada na sua vida. Toda a maldição hereditária foi quebrada na sua vida. A partir do exato momento que você aceitou a Cristo, se existia maldição hereditária na sua família, naquele exato momento ela foi quebrada pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 14, a partir do versículo 22, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte, e chegada a tarde estava ali só. O barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Jesus falou para os discípulos: vão na frente, até a outra margem. E o que aconteceu? Uma tempestade. Mas Jesus falou: vocês vão chegar na outra margem. Jesus é o alfa e ômega. Se ele disse, tem que acontecer. Deus te deu uma promessa, vai ter que acontecer. Deus te prometeu algo, o diabo vai levantar tempestades, o diabo vai levantar obstáculos para desanimar você, mas o que Deus falou tem que acontecer em nome de Jesus. Deus, ele te dá uma promessa, o Satanás, ele vai levantar tempestades, problemas. Lembra o endemoniado de Gadareno? Antes dos demônios saírem, eles gritavam: que eu tenho contigo, Jesus, Filho de Deus, do Deus Altíssimo. Eles gritavam porque sabiam que a derrota estava próxima. Eles sabiam que tinham que obedecer, mas antes de obedecer a voz de Jesus, eles gritaram. Jesus falou: vai para outra margem. Deus te prometeu algo? A tempestade vai se levantar, mas ei, Deus não é homem para que minta. Deus não é filho do homem para que se arrependa. Deus prometeu, vai ter que acontecer em nome de Jesus. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Os discípulos, vendo-os caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem, Pedro. Descendo Pedro do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pedro foi ousado aqui. Deus quer que nós sejamos ousados. Deus, ele quer que eu e você tenhamos atitudes ousadas. O Pedro falou: és o Senhor mesmo? Então me manda andar sobre as águas. Vem, Pedro. E o Pedro começou a andar sobre as águas, porque o Pedro olhou para Cristo. Jesus falou: eu creio, eu acredito. Em seguida, o que aconteceu? Mas sentindo o vento forte, ele teve medo, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaram? E quando subiram para o barco, ele acalmou o vento. Aqui é um exemplo de alguém que deixou de olhar para Cristo. O Pedro, ele sentiu o vento, o que aconteceu? Ele começou a afundar. O Pedro, ele tirou o foco
das palavras de Jesus e colocou o foco naquilo que ele estava sentindo. Ele sentiu o vento. Eu e você, nós andamos por fé. É como a Bíblia diz, o justo ele viverá pela fé, não por emoções. Você não tem que andar por aquilo que você sente. O seu corpo está doente, mas pela fé, sabe o que você diz? Estou curado em nome de Jesus. Está passando problema financeiro, mas pela fé você diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Está passando problema na família? Com o marido, com a esposa, com os filhos? Mas pela fé você diz, eu e minha casa serviremos a Deus, crê em Jesus, será salvo. Tu e a tua casa. O Pedro, ele sentiu, tirou os olhos de Cristo, duvidou e começou a afundar. Meu irmão, pare de andar por emoções. Você não anda por emoções, o justo ele vive por fé. O Paulo disse, nós não andamos por aquilo que os nossos olhos naturais eles enxergam. Nós andamos por fé. As nossas emoções, e muitas vezes elas nos enganam. Vou te dar aqui alguns exemplos. Tem dias que você acorda se sentindo forte, tem dias que você acorda se sentindo fraco, tem dias que você acorda se sentindo poderoso, tem dias que você acorda se sentindo fraco e vazio. Tem dias que você acorda com aquele sentimento, eu vencerei o mundo, mas tem dias que você acorda pessimista. As nossas emoções nos enganam. Elas nos enganam, por isso que eu e você, nós andamos por fé independente das emoções. Você acordou se sentindo fraco, mas lembre-se do que a Bíblia diz, diga o fraco, eu sou forte. Você acordou se sentindo vazio, lembre-se, Deus disse, o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Você acordou se sentindo fracassado, mas você anda pela fé. Mesmo se sentindo fracassado, você anda pela fé. Não, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu lembro que uma vez eu estava passando uma luta muito grande, muitos anos atrás, e eu estava andando na rua preocupado, me sentindo só, e Deus falou assim comigo, não te deixarei, não te desampararei. Mesmo me sentindo só, me sentindo vazio, naquele momento eu acreditei, não, Deus está comigo, independente das minhas emoções, independente daquilo que eu sinto, Deus está comigo, eu estou me sentindo sozinho, mas Deus disse, eu não te deixarei, não te desampararei, então eu vou andar por fé e não por aquilo que eu sinto. Eu vou andar por fé e não por aquilo que eu estou sentindo. Estou me sentindo só, mas eu não estou só porque Jesus garantiu que estaria comigo até a consumação dos séculos. Então, minha irmã, meu irmão, independente do que você sinta, ande pela fé. Tem dias que você vai orar e parece que Deus não está te ouvindo. Só parece. O que você tem que fazer é acreditar na sua oração. Jesus ele não mandou ninguém sentir. Jesus não disse, tudo é possível àquele que sente. Não, pelo contrário, ele falou, tudo é possível é aquele que crer. Quando Jesus curava as pessoas, ele dizia assim, olha, tua fé te salvou. Tua fé te curou. O discípulo Tomé, incrédulo, ele disse, olha, se eu não ver, se eu não tocar, eu não crerei. E Jesus falou, Tomé, bem-aventurado é aqueles que creram e não viram. Tomé era o discípulo incrédulo. Você não tem que sentir, você tem que crer. Você não tem que sentir que Deus está ouvindo você. Creia que Deus está te ouvindo. Você não tem que se sentir mais que vencedor. Creia que você é mais do que vencedor. Você não tem que se sentir uma pessoa justa. Creia que você é uma pessoa justificada pelo sangue de Jesus. Você não tem que sentir que está salvo. Ei, você simplesmente tem que crer. O Paulo diz que pela graça nós somos salvos por meio da fé. Eu não tenho que me sentir salvo. Eu creio que eu sou uma pessoa salva pelo sangue de Jesus, tá bom? As suas emoções, os seus sentimentos vão te enganar. Baseie a sua vida somente na fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Pedro sentiu aquele vento forte e começou a afundar. Então ande pela fé, tá bom? Não ande por emoções. Não ande por aquilo que você sente. Ande por fé. Ande pela fé em nome do Senhor Jesus Cristo. Um dia o exército do rei da Síria cercou o acampamento onde Eliseu estava. O servo do Eliseu levantou-se e quando ele viu aquele exército, meu Deus, meu Senhor Eliseu, os inimigos estão aqui. Eliseu falou, Deus, abre os olhos do meu servo. Abre para que eles enxerguem. Ele falou assim, calma, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Quando Deus abriu os olhos do servo do Eliseu, ele viu os anjos
as carruagens de fogo ao redor deles para guardá-los e protegê-los de todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. O rei da Síria, ele preparava armadilhas para o povo de Israel, mas Deus avisava Eliseu, Eliseu avisava o rei de Israel e eles não caíam na armadilha. Deus sempre livrando o povo deles. Toda ferramenta que o diabo preparar contra você não vai prosperar. Não vai prosperar. Deus abriu os olhos espirituais do servo do Eliseu e ele conseguiu ver no mundo espiritual os anjos protegendo ele. Olhe com os olhos da fé. Se você pudesse enxergar no mundo espiritual agora, você ia ver um anjo de Deus aí do teu lado, te guardando, te protegendo. Mas você não precisa ver. Você tem que crer. Deus falou, está escrito, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Deus falou, então eu creio, tem um anjo aqui do meu lado. Eu não vejo ele, eu não sinto o anjo de Deus, mas ele está aqui do meu lado para me guardar e proteger em nome de Jesus. Então isso se chama fé, tá bom? Isso se chama olhar para Jesus. Você olha para Jesus, não para as suas emoções, não para os seus sentimentos, não para os problemas, não para as pessoas. Você olha para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Um dia Elias falou para Eliseu, pede-me o que você quiser. E Eliseu falou, eu quero a porção dobrada do teu espírito. E ele disse, você pediu uma coisa muito difícil, mas se quando eu subir, quando Deus vier me buscar, se você olhar para mim, você vai ter a porção dobrada do teu espírito. Quando a carruagem apareceu e Elias subiu, foi arrebatado em um redemoinho, Eliseu fixou os olhos em Elias e Deus deu para Eliseu porção dobrada. Meu irmão, sabe qual é o segredo da porção dobrada? É olhar para Jesus Cristo. Na antiga aliança só era possível ser rei ou sacerdote. Na nova aliança, a Bíblia chama os crentes de reis e sacerdotes. Olha a bênção dobrada. Eu e você, nós temos porção dobrada. A glória da segunda casa, da nova aliança, é maior que a glória da antiga aliança. Você tem porção dobrada na sua vida, você tem a unção que despedaça todo jugo. Fixe os olhos em Jesus Cristo, não pare de olhar para Ele, tá bom? Se você tirar os olhos de Cristo, começar a olhar para os problemas, começar a olhar para as dificuldades, você vai começar a entrar dúvidas no seu coração, medo. Então, não pare de olhar para Jesus. Você deseja uma fé robusta? Não pare de olhar para Jesus. Abraão, ele já era idoso. Abraão e Sara, quando Deus prometeu um filho. Abraão, vocês vão ter um filho. Abraão já era idoso. Sara já era idosa. Humanamente falando, era impossível Sara e Abraão terem um filho, humanamente falando. Mas está escrito, com relação à fé de Abraão, ele não atentou para o seu corpo amortecido e nem para o ventre de Sara. Ele não atentou para o corpo dele. Deus, eu sou velho. Senhor, eu sou velho. A minha esposa, a Sara, já é uma senhora de idade. Ela já entrou na menopausa há muito tempo. Ele não atentou para a idade dele e nem para a idade da Sara. E com quase 100 anos, Deus deu para Abraão o poder de ter um filho. E com quase 100 anos, Sara e Abraão tiveram um filho chamado Isaac. Você percebeu o que é olhar para Cristo? Abraão olhou para Deus. Abraão, ele olhou, não, Deus me prometeu. Mas o diabo, com certeza, ele lançava pensamentos negativos em Abraão. Abraão, você é uma pessoa velha, não tem como. Mas Deus não é homem para mentir. Deus prometeu, tem que acontecer em nome de Jesus Cristo. Então ele não atentou para o corpo dele, ele olhou para a promessa de Deus, ele olhou para Jesus, ele olhou para Deus e com quase 100 anos ele teve o prazer de ter um filho chamado Isaac. Então é assim que você olha para Cristo. O seu corpo diz que você está doente, mas a sua fé diz, pelas feridas de Jesus eu estou curado. Seu corpo diz, você está fraco, mas você olha para Cristo e diz, eu estou curado pelas feridas de meu Jesus Cristo. A medicina diz que você vai morrer, estabeleceu um tempo para você morrer, mas você olha para Jesus, que é o autor da vida. Ele é o autor da vida, o alfa e o ômega, a última palavra é a dele. Isso é olhar para Jesus Cristo. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido, não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as
no meio do teu coração. Olha o que Salomão disse: não tire os seus olhos da palavra de Deus, medita nela. Fixe os seus olhos nas promessas de Deus. Os seus olhos, é necessário os seus olhos estarem fixados nas promessas de Deus. O seu foco são as promessas de Deus, o seu foco é Jesus Cristo. Então não tire os seus olhos. Deus te prometeu algo, vai ter que acontecer. As circunstâncias, elas vão tentar tirar o seu foco de Jesus, mas você simplesmente continua olhando para Ele, continua até a promessa se cumprir, em nome do Senhor Jesus Cristo. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4, o Deus deste século, Ele cegou o entendimento dos incrédulos. Por que o diabo, ele cega o entendimento dos incrédulos? Porque Jesus é maravilhoso. Se as pessoas descobrirem a beleza de Cristo, elas vão se converter. Então o que o diabo precisa fazer? Cegá-las. O diabo precisa colocar uma venda espiritual nos olhos delas, para elas não enxergarem a beleza do cristianismo. Muitas pessoas, elas têm ódio dos crentes, têm ódio de Deus. Elas leram alguma coisa na Bíblia, interpretaram de maneira errada, e a conclusão disso é o ódio contra Deus. Quem faz isso é o diabo. O diabo é que cega essas pessoas. Porque o dia que os olhos delas se abrirem para enxergarem a beleza de Jesus Cristo, eu não tenho dúvida, essas pessoas se converterão para a glória de Deus. Então por isso que é necessário Satanás cegar o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho, Paulo disse, para que a luz do Evangelho não resplandeça sobre elas. O Evangelho é tão maravilhoso. O diabo precisa cegar, porque se a luz do Evangelho resplandecer sobre alguém, essa pessoa vai se converter. Igual o apóstolo Paulo, se a luz do Evangelho brilhar para uma pessoa, eu não tenho dúvida nenhuma, instantaneamente ela entrega a vida para o Senhor Jesus. Então por isso que é necessário o Satanás, ele cegar as pessoas. Você tem algum familiar seu que odeia crente, odeia pastor, odeia igreja evangélica, odeia Jesus Cristo, odeia Deus? Você vai fazer uma oração por elas. O apóstolo Paulo, ele ensinou, ele fazia essa oração pelos crentes da igreja de Éfeso, e eu quero ensinar você a fazer essa oração, tanto pelos seus familiares, mas também você vai fazer por você mesmo essa oração. Efésios capítulo 1, versículo 16, eu não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Então Paulo, ele orava pelos irmãos de Éfeso, ele dizia assim: olha, eu oro para Deus dar para vocês, no conhecimento que vocês já têm de Jesus, eu olho para Deus dar o espírito de sabedoria e de revelação. Espírito de sabedoria e de revelação. Primeiro ele disse, no conhecimento de vocês. Eles tinham conhecimento já com relação ao Evangelho, com relação à palavra de Deus. Mas o Paulo disse, agora eu peço para Deus dar para vocês sabedoria. Essa palavra sabedoria, no grego, também significa habilidade. Sabedoria. Porque eu tenho conhecimento da palavra de Deus, agora eu tenho que ter sabedoria para transmiti-la. Você conhece algum crente chato? Existem crentes chatos que não têm sabedoria para pregar a palavra de Cristo, o Evangelho. O Paulo disse que a nossa palavra tem que ser temperada com sal, nós somos o sal da terra. Então ele pediu sabedoria para os irmãos de Éfeso, sabedoria para eles transmitirem o Evangelho. É habilidade. Jesus disse que nós seríamos pescadores de almas. O pescador, ele sabe qual isca usar para determinado peixe. Não são todas as iscas que pescam todos os tipos de peixe. Não. Para cada peixe, a sua isca. Então isso se chama habilidade, sabedoria para ganhar almas. Então ele orou para Deus dar sabedoria no conhecimento que os irmãos de Éfeso já tinham e revelação. Revelação do conhecimento. Porque a pessoa tem um conhecimento, agora ela precisa de revelação para entender Jesus Cristo, entender o Evangelho. Existem pessoas que têm o conhecimento, mas não têm a revelação do Evangelho.
Tem pessoas que têm o conhecimento. Não estou falando dos crentes, estou falando daqueles que... tem pessoas que não são crentes, não são de Cristo, não são salvas. Elas têm um conhecimento teológico da Bíblia, mas elas não têm uma revelação. Elas não têm uma revelação de Jesus Cristo. Elas têm um conhecimento teológico. Existem pessoas que são teólogos que não são convertidos. Dependendo do curso superior que você fizer na faculdade, dependendo do curso, você tem a matéria de teologia nesse curso. Então, teologia sem a revelação do Evangelho, sem a revelação de Jesus Cristo, simplesmente não vai ajudar em nada, tá bom? Existem pessoas que têm muito conhecimento de teologia, pessoas que não são convertidas, que fizeram em um curso superior, tinham a matéria de teologia, elas têm o conhecimento da teologia, mas elas não têm a revelação. Então Paulo disse, eu oro para que no conhecimento de vocês Deus dê revelação. Porque, meu irmão, nós precisamos de revelação. Para quê? Para nós enxergarmos Jesus em todas as páginas da Bíblia. Os fariseus, eles tinham conhecimento da palavra de Deus, da lei de Moisés, mas eles não tinham revelação. Um exemplo, tá? Um exemplo, eles conheciam a lei de Moisés muito bem. Os fariseus, eles conheciam a lei de Moisés como eu e você não conhecemos. Desde 5 anos de idade, os judeus frequentavam sinagogas, aprendiam a lei de Moisés. Eles conheciam muito bem a Torá, mas eles não tinham a revelação, porque Jesus está na lei de Moisés, Jesus está nos sacrifícios dos animais, Jesus está nas ofertas, Jesus está no tabernáculo de Moisés, mas eles não têm a revelação, eles não enxergam Jesus, eles não enxergavam Jesus na lei de Moisés. Você entendeu porque nós precisamos de revelação? Você conhece a palavra de Deus. Agora peça para Deus espírito de revelação, para você ler e entender aquilo, você entender Jesus Cristo em todas as páginas da sua Bíblia, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. O nosso entendimento tem olhos. O Paulo disse, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que vocês saibam qual a riqueza da glória dos santos, qual a herança dos santos. Ele disse, eu oro para Deus abrir os olhos. Quando você enxerga, quando o seu entendimento enxerga a herança da glória dos santos, aquilo que Cristo fez por nós, você reinará em Cristo aqui nessa terra, em nome de Jesus Cristo. Então peça para Deus, faça essa oração que o Paulo fazia pela igreja de Éfeso. Faça pela tua família também. Deus, abre os olhos do entendimento da minha família. Aquele que odeia crente, que odeia igreja, que odeia Deus, que odeia Jesus Cristo, pede para Deus, abre os olhos do entendimento desse meu familiar, em nome de Jesus. Mas peça também essa oração para você, tá bom? Pede para Deus abrir os olhos do seu entendimento, peça para Deus espírito de sabedoria, de revelação, e que Ele abra os olhos do seu entendimento para você compreender tudo que Cristo fez. E você reinar nessa terra sobre todos os problemas, em nome de Jesus. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, o conhecimento, a temperança, o domínio próprio, e a temperança, a paciência, e a paciência, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Eu não vou estudar aqui cada tópico com vocês, tá bom? Eu vou focar somente em um assunto. O Pedro disse assim, olha, acrescentem a fé de vocês, domínio próprio, temperança, paciência, que é a perseverança, piedade, conhecimento, acrescentem a fé de vocês. Tudo isso, pastor, em tudo isso que o Pedro, todos esses tópicos que o Pedro falou, eu não tenho paciência, eu não tenho perseverança, eu não tenho piedade, eu não tenho amor fraternal, eu não tenho amor ágape. Se está faltando algo que o Pedro citou aqui nesses versículos, ele em seguida ele dá a resposta. Por que está faltando? Ele responde no versículo 8, porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos,
nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele que não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Por que está faltando algo? Pedro disse, porque essa pessoa é cega. E por que ela é cega? Porque ela esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Então está faltando algo que o Pedro citou aqui? Possivelmente é porque você esqueceu que os seus pecados foram purificados e perdoados. Possivelmente você se condena por erros do passado. Pedro disse, essa pessoa é cega. Por quê, Pedro? Porque ela esqueceu que foi purificada. Ela esqueceu da purificação dos antigos pecados. Ela esqueceu que os pecados dela foram apagados. Você esqueceu que os seus pecados foram purificados? Que os seus pecados foram perdoados? Pare de se condenar, tá bom? Está escrito em Isaías que Deus é aquele que apaga as nossas transgressões e dos nossos pecados ele não lembra mais. Deus esqueceu dos seus pecados. Creia no perdão de Deus. Um dia o apóstolo João disse, se nós pecarmos, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele disse assim, filhinhos, não pequem, mas se pecarmos, nós temos um advogado para com o Pai. Você que fica se condenando por erros que cometeu no passado, está escrito, Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Eu já atendi pessoas assim, pessoas que se condenavam. Eu atendi pessoas que me disseram, pastor, eu cometi um pecado no passado, mas até hoje eu me sinto culpada. Eu falei, quem está fazendo você se sentir culpada é o Satanás, é o diabo. Ele é o nosso acusador. Ele acusa os crentes. Mas Deus, ele não se lembra mais. Quem está fazendo você sentir culpa é o diabo. O que está escrito na Bíblia, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pare de se condenar. O Pedro disse, se está faltando, se em alguém não tem essas coisas, essa pessoa é cega. E por que ela é cega, Pedro? Porque ela esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Não se esqueça que Deus te perdoou e Deus apagou todos os seus pecados em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus contou a parábola do filho pródigo, todos nós conhecemos essa parábola, sobre um filho rebelde. E por que os judeus eles ficavam bravos com Jesus? Imagina só, a lei de Moisés, ela dizia que todo filho rebelde, ele seria apedrejado. Filho rebelde, adúlteros, seriam apedrejados. Jesus veio e disse para aquela mulher adúltera, eu também não te condeno, vai, não peques mais. Os religiosos ficavam bravos com ele. Imagina só, os religiosos, eles aprenderam desde os 5 anos, filho rebelde, tem que apedrejar. Já pensou essa lei de Moisés hoje? Talvez eu e você não estaríamos aqui. Não, talvez não. Eu tenho certeza que eu e você não estaríamos aqui. Se fosse na lei de Moisés. Os religiosos fariseus conheciam essa lei do filho rebelde. Jesus veio e contou a parábola de um filho rebelde que foi perdoado pelo seu pai e ainda ganhou um banquete no perdão quando ele voltou para casa. Por isso os religiosos ficavam bravos com Jesus. Os religiosos, eles não entendem a graça de Deus. Os religiosos, eles não entendem o amor de Deus. Os religiosos, eles não entendem o que é o perdão de Deus, porque eles só condenam. Os religiosos, eles não têm misericórdia. Um dia Jesus falou para ele, aprendam o que significa misericórdia, eu quero e não sacrifício. As pessoas religiosas, as pessoas legalistas, quando eu falo religiosos, eu me refiro àqueles que são legalistas, como aqueles que existiam na época de Jesus Cristo, que eles só criticavam as pessoas. Eles criticavam Jesus porque ele curava no sábado. E Jesus fez um bem, Jesus curou no sábado e lá estavam os religiosos para criticá-los. Eles colocavam as suas tradições acima das necessidades das pessoas. Meu irmão, minha irmã, Jesus contou essa parábola do filho pródigo. O pai do filho pródigo é o nosso Deus, tá bom? Deus é o pai do filho pródigo a quem Jesus se referia. Na antiga aliança, as pessoas não chamavam Deus de pai. Jesus veio e disse, vosso Pai que está nos céus. Quando vocês orarem, Jesus ensinou, vocês vão dizer assim, Pai nosso que está nos céus. Jesus, ele mostrou Deus como um pai na antiga aliança.
As pessoas se referiam a Deus como Jeová Jireh, Jeová Rafa, o Deus Todo-Poderoso, Elohim na Nova Aliança. Ele é tudo isso, mas acima de tudo Ele é o nosso Pai. Jesus, Ele ensinou, Pai nosso que estás nos céus. Jesus ensinou o vosso Pai que está nos céus. Está escrito que Jesus veio para o que era seu. Os seus não receberam, mas todas as pessoas que receberam a Cristo, Jesus deu para elas o poder de serem feitas filhas de Deus. Todas as pessoas que aceitaram a Cristo são filhos de Deus. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Quando eu oro, eu chamo Deus de meu Pai. Não é uma falta de respeito. Não, Ele é meu Pai querido. Ele é o meu Pai amado. Deus é o teu Pai, minha irmã. Meu irmão, Deus é o teu Pai. Essa visão que você tem que ter de Deus. Tá bom? Você que está me assistindo, você é mãe ou pai? Quantas indisciplinas seus filhos já fizeram? Seus filhos já deixaram você com raiva? Eu tenho certeza que sim. E por esse motivo você expulsou eles? Se você expulsou seu filho de casa? Claro que não, você é o pai. Você tem que perdoar, você é o pai. O seu filho é rebelde? O seu filho mata a aula? Você dá uma bronca nele, mas o que você tem que fazer, tem que perdoar. Você não vai expulsar ele de casa, porque ele é teu filho. Você ama, por mais que ele erre, você ama o seu filho. Você ensina o caminho para o seu filho. Um dia ele vai crescer e não vai cometer mais os mesmos erros, porque você, pai, você, mãe, está ensinando. Ei, Deus é o teu pai, tá bom? Quando os filhos dele erram, quando os filhos de Deus erram, Deus simplesmente vai para o inferno agora. Você pecou, vai para o inferno. Não, não, Deus é o nosso pai. Ele nos perdoa. O homem fiel, se ele cair, Deus segura pela mão. Ele não vai ficar prostrado, tá bom? Essa é a visão que você tem que ter de Deus. Deus é o seu pai querido. Deus é o seu pai amado. Se você está afastado da igreja por algum motivo, meu irmão, lembre-se do filho pródigo. Ele voltou para a casa do pai. O pai fez um banquete, fez uma festa. O pai abraçou o filho. O pai não ficou condenando o filho. Filho rebelde. Resolveu voltar agora, né, seu ingrato? Não, não. Quando o pai viu o filho de longe, ele correu e deu um abraço no filho. Ele não ficou acusando o filho. Deus é teu pai. Ele não te acusa, ele te perdoa, tá bom? Deus é o teu pai. Chame ele de pai. Ele é o meu Senhor? Sim. Mas acima de tudo, ele é o meu pai amado, o meu pai querido. Se eu errar, o meu pai querido vai me perdoar em nome de Jesus Cristo. Hebreus 11, a partir do versículo 24. Pela fé, Moisés, já sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por pouco tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinham em vista a recompensa. Pela fé ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ele ficou firme, como vendo o invisível. Por que Moisés não temeu a ira do rei? Porque ele ficou firme, vendo o invisível. Ele não teve medo porque ele estava vendo o invisível. Quem era o invisível? Deus. Ele estava vendo com os olhos da fé. Ele não temeu a ira do rei porque ele estava vendo o invisível. Veja Deus contigo. Olhe para Jesus, autor e consumador da tua fé. Olhe para o invisível. Você, com os olhos naturais, você não enxerga Cristo, mas com os olhos espirituais você pode ver Ele aí do seu lado. Com os olhos espirituais. Isso é olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. É ver o invisível, minha irmã. Lembre-se do salmista, tá? Lembra dele. Eu olho para os montes e me pergunto, de onde vem meu socorro? Se você olhar para os montes, você vai duvidar de Deus. Se Abraão olhasse para o corpo, ele duvidaria da promessa de Deus. Se Moisés olhasse para Faraó, nunca ele sairia do Egito. Olhe para Cristo. Veja o invisível, tá bom? Não olhe para o teu corpo, não olhe para as suas emoções, foque somente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você deseja uma fé forte? Não pare de olhar para Cristo. Você vai ser tentado a tirar o seu foco de Cristo. Você vai ser tentado a colocar o seu foco nos problemas, no Golias, nas muralhas. Imagina o Josué focando nas muralhas. Deus, é impossível nós entrarmos em Jericó. As muralhas são intransponíveis. Deus, é impossível. Mas o Josué
focou na promessa de Deus. Deus falou, eu creio, vai acontecer, as muralhas vão cair. Foque somente em Cristo, tá? Sabe qual? Você quer ter uma fé robusta? Olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, tá bom? Jesus não é o autor dos nossos problemas. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele não é o autor dos problemas que você passa. Você é uma pessoa mais do que vencedora, tá bom? Faça isso. Olhe para os montes e você vai duvidar. Olhe para Jesus e você vai ficar firme como Moisés, vendo o invisível. Deus é contigo. Deus está do seu lado para te abençoar, em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar por todos vocês. Vamos orar em nome de Jesus? Meu Deus, eu te apresento que estão me assistindo, me ouvindo neste momento. No nome do teu Filho Jesus Cristo. Eu vejo, meu Deus, pela fé eu vejo o invisível. Eu vejo pela fé o Senhor com essa minha irmã, com esse meu irmão, aonde ela está, seja no hospital, seja em casa, em qualquer lugar. Meu Deus, toca na saúde. Aqueles que estão presos na depressão, aqueles que estão desanimados, doentes, toca na saúde dessa minha irmã. Aqueles que estão passando problemas financeiros, aquele empresário, meu Deus, que está passando sérios problemas financeiros. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo todo o mal da tua vida. Doenças, saiam do corpo dessa minha irmã. Doenças, saiam deste corpo. Câncer, vai embora em nome de Jesus. E como Jesus amaldiçoou a figueira e ela secou, eu amaldiçoo você, doença. Eu te amaldiçoo câncer. Eu te amaldiçoo enxaqueca. Mas eu declaro a cura sobre você. Eu repreendo também todo o mal. Eu repreendo essa depressão, esse desânimo do inferno e digo, Satanás, sai com a tua depressão dessa minha irmã, desse meu irmão. Sai dessa vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque eu abençoo a todos. Pai querido, abre as portas para esse empresário. Abre, meu Deus, as portas para essa minha irmã, para esse meu irmão. Supre as necessidades. O Senhor é aquele que vai adiante de nós, endireitando os caminhos tortos, quebrando as portas de bronze e despedaçando os ferrolhos de ferro. Oh, meu Deus, abençoe esse empresário, dê criatividade para que ele prospere e patrocine, meu Deus, a tua obra. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo, prospera. Eu profetizo shalom, eu profetizo a prosperidade de Deus na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Que bom que você assistiu essa mensagem, tá bom? Você que já me acompanha, Deus te abençoe. Obrigado a todos vocês que deixam comentários no meu canal, tá bom? Muito obrigado mesmo, em nome de Jesus Cristo. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, ative o sininho e você será avisado de todos os vídeos novos e inéditos. A Bíblia diz que nós temos que orar uns pelos outros e Deus virou o cativeiro de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Quando você estiver com problemas, com dificuldades, não deixe de orar pelas pessoas, tá bom? Não deixe de orar. Mesmo passando lutas, mesmo passando dificuldades, ore pelas pessoas, orem uns pelos outros. Sabe por quê? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Abraão orou. Deus enviou anjos que tiraram o sobrinho dele de Sodoma e Gomorra antes da destruição, tá bom? Então eu peço a sua oração e eu tenho certeza que aonde você está, Deus te abençoou em nome de Jesus Cristo, tá? Eu espero você na próxima mensagem e shalom para todos.